Ok, pessoal, muito boa noite. Nós estamos dando início agora na nossa primeira e única aula ao vivo da UC8, Gestão de Manutenção. Ok? Se eu não me engano, aqui está o C8, mas na turma de vocês é o C6. Aí depois eu vou estar fazendo essa pequena alteração aqui, tá? Então, nós estamos aí na nossa primeira e única aula de gestão da manutenção do curso técnico em automação semipresencial do Senai, Departamento Regional de Minas Gerais. Tá? Eu sou o instrutor Ulisses Rodrigues Alves Silva, eu trabalho aqui no Senai de Belo Horizonte e estou acompanhando vocês durante o desenvolvimento desse conteúdo no ambiente virtual e aqui também na nossa aula online. Tá? Então, eu já tive com vocês em outras unidades curriculares, tá? Mas vale lembrar, né, um pouquinho da minha experiência profissional, né? Então, eu já trabalhei há cerca de 10 anos na indústria, né? E há 6 anos eu estou aqui no Senai como instrutor. Tá? Eu sou formado em 2 cursos técnicos e também sou formado em engenharia elétrica. Ok? Então, como de costume, a gente vai iniciar a nossa aula fazendo o alinhamento das tarefas da semana. E vamos lá mostrar as referências bibliográficas, né, da nossa disciplina. E então entrar no conteúdo que está programado para hoje. Ok? Creio eu que a dinâmica da aula vocês já conhecem, tá? Então, a gente vai estar explanando, vai estar apresentando conteúdo, reforçando alguns conceitos importantes, né? Analisando algumas situações, né, como exemplo, ou algumas situações de aprendizagem, para construir junto aí todo esse conceito a respeito da gestão e da manutenção industrial. Ok? Então, vamos conosco aí até o final da aula aí de tudo que está preparado para vocês. Tá? À medida que forem surgindo dúvidas, fiquem à vontade de postar sua dúvida aí no chat. Ok? Porque aí eu vou dando aula aqui, vou olhando lá o chat como que está e, na medida do possível, eu vou tirando a dúvida de vocês. Podemos combinar assim, Carlos e Ronald? Podemos ficar assim, combinados? O Ronald falou sim, o Carlos também. Bacana. Então, começando aí pelo alinhamento das tarefas. Então, nessa semana, né, semana 1 da UC6, Gestão da Manutenção, nós temos que estudar os capítulos 2 e 3 do livro didático de Gestão da Manutenção. Tá? Caso você não tenha o livro físico, o livro impresso, né, você tem que lembrar sempre que nós temos lá a biblioteca virtual do Senai, então todos os livros eles estão lá na biblioteca virtual, ok? Temos que fazer o exercício de passagem 1, né, da situação de aprendizagem na etapa 1. Esse exercício de passagem está falando lá tipos de manutenção e planos de manutenção preventiva. Lembro a vocês que esse exercício de passagem é aquele que está lá dentro do conteúdo, né, a ser estudado lá no ambiente virtual, ok? E esse exercício de passagem, ele não é pontuado, tá? Em seguida, nós temos que estudar o capítulo 4 do livro didático de gestão da manutenção. Então, nós vamos estudar o capítulo 2 e 3, fazer o exercício de passagem, né? Que é o exercício de fixação, depois estudar o capítulo 4, e aí sim nós temos já uma atividade, etapa 1 EAD, cujo objetivo é resolver os exercícios sobre os tipos e planos de manutenção. Essa atividade deverá ser realizada até o próximo dia 14/12, às 23h59, ok? Então, essa atividade no EAD, ela é uma atividade lá com questões objetivas,
Tá? Então, você vai ter que ler a questão, assinalar a resposta certa ou errada e depois enviar a sua atividade para correção. Vale destacar aqui, pessoal, que as atividades com questões objetivas, você tem apenas 2 tentativas para estar realizando esta atividade, ok? Enviei a atividade uma vez, tirei 40%, você pode fazer essa atividade mais uma vez, ok? Para tentar melhorar a sua nota, ok? Então, atividades com questões objetivas, você tem apenas 2 tentativas para estar realizando essa tarefa. Realizei a tarefa, né? O máximo de tentativas, ou seja, 1 ou 2, né? Tentativas aí se você não foi bem na primeira. Essa atividade ela sai lá do seu ambiente virtual de aprendizagem, lá do seu aula, porque é uma atividade que você já entregou, ok? Na sequência, nós temos que fazer a atividade 2, simulador etapa 1. E essa atividade no simulador, ela tem o objetivo de elaborar um plano de manutenção preventiva. Tá? Então, essa atividade, você vai estar lá elaborando um plano de manutenção, que nós vamos explanar algumas coisas a respeito desse plano na nossa aula de hoje também. E essa atividade, ela vai ser entregue, né? Ela vai estar disponível ali para você fazer até o dia 20/12/2018, às 23h59, ok? Aqui, como já é uma atividade no simulador, pessoal, você pode fazer ela inúmeras vezes, ok? Claro que antes, né, das 23h59 do dia 20/12, ok? Então, se eu tirei 20%, 40%, 60%, 80%, você pode fazer a atividade quantas vezes você julgar necessário para você atingir o 100% de rendimento, ok? Compreenderam aí as tarefas dessa semana? Ronald, Carlos e Edilson de Souza? Comenta no chat aí para nós, por favor. Ok, então vamos dar sequência. E aqui eu já vou adiantar para vocês a tarefa da semana seguinte, ok? Porque na semana seguinte não tem aula, né? Não tem aula ao vivo, ok? Então, na tarefa da semana que vem, né, que é a semana 2, nós temos que estudar o capítulo 3 e 4 do livro de gestão da manutenção e temos lá também um exercíciozinho de passagem, né, um exercíciozinho de fixação, falando a respeito do plano de ação de manutenção e análise de falhas. Então, essas aí são as tarefas, né, da nossa UC6, gestão da manutenção. Ok? Aqui nós temos o nosso livro didático, que é a referência bibliográfica da nossa disciplina. Tá? Então, é o livro de gestão da manutenção, né, que foi elaborado e desenvolvido pelo Senai, Departamento Nacional. Ok? E agora, então, a gente vai entrar no conteúdo aí que está preparado para hoje. Tá? Então, nós estamos aí na UC6, gestão da manutenção. E aqui nós temos uma pequena introdução a respeito do que seria a manutenção no ponto de vista aí, já voltando e aplicando para o ambiente industrial, ok? Comentem no chat aí, por gentileza, quem já trabalhou dando manutenção, ou trabalha, ou conhece como que funciona um setor de manutenção dentro de uma indústria, por gentileza. Comenta aí no chat. Se sim, se não, e qual é o tipo de experiência que você tem. Comenta no chat aí, por gentileza. Para a gente fazer esse alinhamento aí do início da aula. O Carlos falou que não trabalha em indústria, então ele não conhece. Alguém tem alguma experiência ou não?
O Edilson falou, já trabalhei em manutenção corretiva e preventiva. Ok, Edilson. Então você vai me ajudar nessa aula de hoje aí com a sua expertise, ok? E você, Ronald? Tem ou não experiência no assunto? Ok, o Ronald também já trabalhou. Beleza? Então vamos fazer dessa aula nossa um bate-papo, viu, pessoal? Se você também tiver uma observação, quiser contribuir, né, com algo que acha interessante, sinta-se à vontade aí de postar no chat, ok? Tem que haver essa dinâmica mesmo e essa interação aí no momento da nossa aula, tá? Então, a gente começa aqui revendo dois conceitos importantes aqui. O primeiro é o conceito da gestão, né, que é uma gerência ou administração, tá? E nós temos o conceito, né, segundo o dicionário, da manutenção, que seria ato ou efeito de manter, tá? Uma visão geral, o que seria uma gerência, uma administração? Seria um cuidado, né? Seria uma medida, uma tomada de ações. A gestão vem da parte do quê? Do planejamento, né? Estratégias, né? E o efeito de manter seria, a gente sempre pensa para aquele lado das coisas sempre funcionando como devido, como se espera, ok? Então, todas as ações necessárias, né, a manutenção é o que? São todas as ações necessárias para que um item, né, de um equipamento, ou uma máquina, um processo, ou uma linha de produção seja conservado ou restaurado de modo a poder permanecer de acordo com as condições especificadas para o mesmo. Então, este é o conceito geral da gestão e da manutenção dentro do ambiente fabril, ok? Aí nós temos um alertinha que ele fala assim, ó, de modo geral, a manutenção em uma empresa tem como objetivos manter equipamentos e máquinas em condições de pleno funcionamento para garantir, né, a produção normal e a qualidade dos produtos, bem como prevenir prováveis falhas ou quebra dos elementos de máquinas. Alcançar esses objetivos requer serviços de rotina e reparos periódicos programados. A manutenção ideal de uma máquina é a que permite alta disponibilidade para a produção durante todo o tempo em que ela estiver em serviço e a um custo adequado. Então, nós temos aí o conceito geral, né, e fundamental da manutenção. Ok? Muitas pessoas têm uma visão um pouco distorcida do que seria a manutenção. Ela enxerga a manutenção como se fosse um gargalo dentro de uma indústria. E em determinadas situações não tem o valor, né, não tem o seu devido valor reconhecido. Infelizmente, isso é um aspecto negativo da manutenção. Mas, observando por outro ângulo, né, por os outros olhos, a manutenção ela é um braço fundamental, né, e extremamente importante da engenharia. Né? Se você pensar bem hoje, não se constrói nada, né, não se projeta nada que não necessite de uma certa manutenção. Né? Então, no nosso dia a dia, nós temos a nossa casa, por exemplo, que requer inúmeras manutenções, nós temos os nossos veículos, os nossos automóveis, ou seja, várias coisas do nosso dia a dia, não só, né, olhando no ambiente industrial, mas várias situações do nosso dia a dia também necessitam de uma manutenção, de um cuidado, de um olhar especial, ok? Então esse aí é o conceito fundamental. E a gestão, né, a manutenção é o quê? É manter tudo funcionando. E a gestão, ela vai vir para quê? Para analisar qual que é a melhor técnica a ser aplicada, né? Para tentar reduzir ao máximo o custo,
da manutenção, o custo global, o custo unitário da manutenção. Ela vem também para realizar análises de falhas, né, mais eficazes. Ela vem para traçar planos e medidas, né, de manutenção eficazes para uma determinada máquina e equipamento, né? Então, a gestão ela vai estar ali por trás, administrando homem, administrando equipamento, administrando peças, ok? Então, o homem, o caso, é a mão de obra, né? A mão de obra técnica, a mão de obra qualificada, porque a gente sabe que a manutenção ela requer isso, ela requer um profissional com qualificação, né? Com experiência, ok? Então essa aí é a visão geral da gestão e da manutenção, né? Como um todo dentro de um processo industrial. Né? E por muitas das vezes a gente vai se deparar com situações do nosso dia a dia que também precisa, né, dessa gerência, dessa administração e desse ato, né, desse efeito de se manter em funcionamento. Ok? Vamos seguir então. Aqui, já entrando nos tipos de manutenção, basicamente existem 3 tipos básicos de manutenção. A primeira, que é a mais conhecida, né, certamente, é a manutenção corretiva. Essa manutenção corretiva, o próprio nome já diz, ela vai acontecer para corrigir um dado problema. Ou seja, a minha linha de produção apresentou uma falha. Então, a partir do surgimento dessa falha, você vai precisar tomar ações corretivas para que essa linha de produção volte a funcionar. Ok? Esse tipo de manutenção, ela também é conhecida, né, chamada como quebra-conserto. Então, o equipamento quebra, logo vem a manutenção para consertar. Tá? Então, olha só, esse tipo de manutenção acontece quando uma máquina ou equipamento tem uma parada não programada. E esse é um detalhe muito importante desse tipo de manutenção, que a manutenção corretiva é uma manutenção completamente não programada. Né? E o interessante é que você não consegue prever e você nunca sabe qual é o momento em que sua máquina vai quebrar, seu equipamento vai parar de funcionar. Ok? Bem como você também não vai ter como prever qual elemento de máquina, qual parte do seu equipamento, né? Qual dispositivo vai apresentar falha. Ok? Então, esse tipo de manutenção, ele gera muita perda de produção e, consequentemente, ele vai gerar um alto custo operacional. Para você operar algo somente no regime quebra-conserta ou no regime, né, da manutenção corretiva, como você queira chamar, você vai ter um alto custo, porque você vai ter que manter uma inúmera quantidade de peças sobressalentes e variedade de peças sobressalentes no seu estoque. Além disso, você tem o custo também da máquina parada, o custo do homem-hora do manutentor, ok? Que o manutentor está empregando ali para corrigir aquela falha. E, por outro lado, você também tem o custo, né, do homem-hora da sua produção, do seu auxiliar de produção, do seu técnico de produção, que vai estar ali parado, esperando a máquina estar apta a entrar em funcionamento. Ok? Então, o custo global desse tipo de manutenção corretiva ele é muito elevado. Tá? Um outro aspecto importante que eu destaquei aqui para vocês é que esse tipo de manutenção ele vai exigir alto conhecimento técnico da equipe envolvida e também, né, uma quantidade elevada de peças sobressalentes no almoxarifado.
Essa parte aqui do autoconhecimento técnico, ela vai ser fundamental, porque como você nunca vai saber, não vai prever qual parte, qual elemento, qual peça da sua máquina ela vai quebrar, você pode ter ali uma produção sendo afetada por uma máquina parada por um defeito simples, que talvez ali em meia hora, uma hora de trabalho, você consiga restabelecer o funcionamento da máquina, ou também você pode ter ali um defeito extremamente difícil de ser solucionado, de ser corrigido, e sua máquina aí vai ficar parada 5, 12, 24 horas, 48 horas sem funcionar, ok? Então, você também vai exigir o quê? Um autoconhecimento técnico da sua equipe, porque ela vai ter que saber, o seu profissional técnico, ele vai ter que estar apto a atuar tanto em falhas simples, como também em falhas mais complexas, ok? Eu já tive essa experiência, já trabalhei bastante tempo nesse regime de manutenção corretiva, e eu vou falar para você sinceramente, é uma coisa bastante, vamos dizer, um ritmo bastante acelerado, né? Dependendo do porte da sua planta, né, da sua fábrica, vamos supor ali, se você tiver mais de 100 máquinas, né, trabalhando ali num regime contínuo, e a sua fábrica trabalhando no sistema de quebra-conserta, é muito cansativo e muito pesado para a equipe da manutenção. Porque sempre os equipamentos vão estar parando, vão estar quebrando, e por muitas das vezes até mesmo repetindo problemas aí por mais de uma vez. Ok? Alguns exemplos aí, trazendo para o nosso dia a dia, alguns exemplos de um tipo de manutenção corretiva. Substituição de um motor queimado, ou seja, né, o motor estava trabalhando, né, desarmou o seu sistema de segurança, quando foi verificar ele estava queimado. Então você tem que substituir o seu motor. Então esse é a manutenção do tipo corretivo. Tá? Outro exemplo ali, troca de um sensor estragado. Né? Então você pode ter ali um sensor que estragou por acúmulo de sujeira, ou estragou porque sofreu um choque mecânico, por exemplo. Então você tem ali a substituição de um sensor danificado, né, em uma determinada máquina, equipamento, em um processo produtivo. Na sequência, substituição de uma válvula travada, né, então você tem ali um excesso de água, por exemplo, no seu sistema de ar comprimido. Né? Esse tipo de situação pode ocasionar uma válvula travada, ok? Aí você vai fazer a substituição dessa válvula. Ou até mesmo a troca de um fio condutor por sobrecarga. Por exemplo, o fio condutor ele sofreu uma sobrecarga elétrica e já estava ali até comprometendo a sua isolação. Né? Aí você tem que fazer a substituição, né, a troca deste fio condutor. Tá? O Edilson falou assim, ó, o que mais ouvia, produção não pode ficar muito tempo parada. Isso é muito comum, né, Edilson, no tipo de manutenção corretiva, ok? Porque o equipamento para, você tem que fazer inicialmente um diagnóstico da falha, saber o que quebrou, o que ocasionou a parada da máquina, para depois começar a solucionar a falha, ok? E a gente tem sempre esse problema, essa pressão mesmo da produção, falando que o equipamento, a máquina ou a linha de produção não pode ficar parada. Né? Então essa é a realidade da manutenção do tipo corretivo, ok? Então esse aí foi o primeiro tipo de manutenção que a gente abordou na nossa aula de hoje. Em seguida, nós temos a manutenção do tipo preventiva, ok? Então essa manutenção do tipo preventiva, ela já é uma manutenção que vai entrar no grupo de manutenção o quê?
manutenção planejada, ok? E essa manutenção, por ela ser planejada, ela vai ser feita o quê? De forma periódica em uma determinada máquina ou equipamento, de forma programada. Por exemplo, no nosso dia a dia, aí, o que a gente faz de manutenção preventiva? Por exemplo, no automóvel, verificar o nível de óleo do motor. Isso é um tipo de manutenção o quê? Preventiva. Você está fazendo ali uma inspeção visual no nível de óleo do motor do automóvel, ok? Você também pode realizar esse tipo de manutenção preventiva em uma determinada máquina. Você vai olhar o nível de óleo da unidade hidráulica desse equipamento, ok? Um detalhe importante, ó, o mantenedor, né? O mantenedor é a figura da pessoa da manutenção, ok? Então, ó, o mantenedor já sabe qual será o serviço a ser executado. Isso aí é excelente, né? Porque você não vai ter aquela surpresa, né? Da máquina quebrar e você ter que descobrir, identificar qual foi o motivo da falha, ok? Então, você vai ter ali uma lista, né? Planejada de inspeção ou de modificação, né? Ou de atuação mesmo, para uma determinada máquina ou equipamento. Então, você vai ter ali, vamos dizer assim, nessa ordem de manutenção preventiva, descrito ali com toda clareza o que você precisa executar nessa manutenção preventiva. Então, o manutentor ele já vai para o equipamento, ele já vai para a máquina sabendo qual vai ser o serviço que ele tem que executar. Ok? Outro aspecto aqui, ó, considerando o seu custo total, em várias situações, a manutenção preventiva acaba sendo mais barata do que a manutenção corretiva. Por que ela acaba sendo mais vantajosa? Determinados tipos de manutenção preventiva, você não precisa nem que o seu equipamento esteja parado, ok? Então, ele pode estar produzindo, trabalhando normalmente, e você realiza ali a manutenção preventiva nele, com ele funcionando. Agora, quando demandar uma parada do equipamento, essa parada ela vai acontecer de forma planejada, ok? Então, a gestão da manutenção, ela vai combinar, vamos dizer assim, né? Ela vai entrar em acordo com a produção e eles vão ali definir qual que é o melhor momento, né? O momento mais adequado para aquele equipamento parar a produção e passar por uma manutenção do tipo preventivo, ok? E nessa manutenção preventiva, você já tem ali até mesmo um tempo estimado de quanto tempo, né, aquele equipamento vai ficar parado para aquela intervenção da manutenção. Ok? Então, por esses aspectos, né, que foram apresentados, esse tipo de manutenção, ele acaba, né, que no fritar dos ovos, ele sai mais barato para a empresa. Ok? Alguns exemplos aqui de manutenção do tipo preventiva. Nós temos aqui, ó, reaperto de conexões elétricas, limpeza de determinadas partes de máquinas e equipamentos, né? Então, a limpeza em si, pessoal, ela é um quê? Uma ação de manutenção, ok? Verificação de níveis de óleos hidráulicos ou óleos de refrigeração, tá? Substituição de peças devido ao fim da sua vida útil estar próximo. Então, repare o seguinte, com pequenas ações, né, ou grandes ações de manutenção preventiva, eu consigo, né, prevenir que o meu equipamento quebre, que a minha produção, a minha máquina venha parar de uma forma não planejada. Ok? Conseguiram compreender bem aí a diferença entre a manutenção
corretiva e a manutenção preventiva, Ronald e Carlos? O Ronald falou ok, o Carlos também. Bacana. Agora, o próximo conceito é o da manutenção. Vamos lá, vamos lá. Só um pouquinho aqui, que está lento. Então, ó, o próximo conceito é o da manutenção preditiva, ok? Então, vamos lá. O objetivo fundamental da manutenção preventiva é a prevenção do desgaste e a troca de itens, né, antes que ocorra a falha. Agora, a preditiva, eu vou o quê? Eu vou prever que a minha falha vai acontecer. Então, eu vou prever. A preventiva é prevenir que o equipamento quebre. A preditiva, eu vou prever. Ah, professor, mas como que eu consigo fazer isso? Prever que um equipamento vai quebrar, que algo vai falhar. Através, né, de técnicas e ferramentas tecnológicas aí bastante avançadas que vão auxiliar no diagnóstico, né, do mantenedor a respeito de um dado equipamento ou máquina, entre outros, ok? Então, a manutenção preditiva, ela vai utilizar técnicas de inspeção e análise não, o quê? Não destrutivas, ou seja, ela vai medir algumas condições da sua máquina, do seu equipamento, sem danificar o elemento em análise. E na maioria dos casos, não há necessidade de parar o quê? De parar o funcionamento do equipamento. Ok? Vamos lá. Ela deve ser executada por um profissional qualificado e especializado no assunto. Ok? Então, a manutenção do tipo preditiva, ela vai requerer um profissional mais qualificado, né, e especializado no assunto, ok? E um detalhe importante é que essa manutenção preditiva, ela vai gerar ações do quê? Preventivas, né, ou alterações da periodicidade das inspeções de manutenção preventiva, ok? Então, olha só, manutenção corretiva, ela vai corrigir uma falha que está ali presente no seu equipamento. A preventiva são ações que visam prevenir que a máquina quebre, que a máquina pare, ok? E a preditiva, ela vai vir para prever que no futuro, bem próximo ou em médio ou longo prazo, o seu equipamento vai falhar, ok? E a partir desse diagnóstico da manutenção preditiva, eu disparo ordens de manutenção preventiva para o quê? Para garantir que depois, né, de determinado X horas de produção, o meu equipamento não venha parar de produzir. Ok? Para isso, já foi falado que a gente precisa aí de mão de obra especializada e qualificada. Tá? Alguns exemplos aí de manutenção do tipo preditiva, né? Vamos colocar aí os mais comuns, né, do nosso dia a dia da indústria. Nós temos aí o primeiro, que é a análise de óleo, e essa análise de óleo ela vai avaliar a quantidade de elementos contaminantes presentes no óleo, que poderão originar reações químicas por calor excessivo ou por desgastes demasiado de peças, das peças lubrificadas, né? E ela também verifica qual é o material dessas partículas, né, contaminantes, né, que foram encontradas num determinado óleo hidráulico, um óleo de um sistema de lubrificação, por exemplo, né? E determina qual que é o elemento que vai estar sofrendo ali maior desgaste excessivo no seu conjunto mecânico, ok? Então essa aí é a função da análise de óleo. Outro tipo de manutenção
preditiva, também nós temos aqui análise de vibração. Essa análise de vibração ela pode ser utilizada para diagnosticar falhas em elementos girantes, ok? Então, por exemplo, no motor elétrico eu posso fazer uma análise de vibração, né? Porque ali eu tenho um conjunto girante. Então tá lá, normalmente motores ou algo movido por motores. E pode detectar desalinhamentos, desbalanceamentos, rolamentos danificados, entre outros tipos de problemas aí presentes em máquinas girantes, tá bom? Depois a gente tem a análise por ultrassom, né, que esse ultrassom ele vai detectar sons produzidos por operações mecânicas, né? Por exemplo, rolamentos danificados, emissões elétricas, ou seja, se algum ponto elétrico ali do meu circuito está sofrendo um faiscamento ou um arco elétrico, etc. E o fluxo de fluidos, ou seja, o que é esse fluxo de fluidos? É o vazamento, né? Vazamento de ar, vazamento de água, vazamento de óleo, né? Em válvulas, purgadores, elementos e conjuntos mecânicos em geral. Ok? E depois nós temos aqui a análise da termografia. Ok? E essa análise termográfica ela vai medir, né, a radiação infravermelha ali, ou o calor dos corpos. Ok? Em seguida, eu tenho aqui um exemplo da termografia, que ela é muito utilizada aí na área da automação, na área da eletricidade. Ok? Então, olha só, nós temos aqui uma situação onde a olho nu, vamos dizer assim, né, sem a inspeção termográfica, nós conseguimos ali visualizar um painel elétrico de baixa tensão, e esse painel elétrico ele tem o seu disjuntor principal e os disjuntores auxiliares, né? Então é um painel onde eu estou levando alimentação para uma determinada máquina, né? Uma alimentação para um determinado equipamento, ok? Então essa visão aqui é a visão a olho nu, tá? E aqui à direita nós já temos a inspeção termográfica, ok? Então é para vocês verem que nós estamos utilizando de recursos tecnológicos para auxiliar nos diagnósticos, né, na prevenção e na previsão de falhas, ok? Então, aqui eu já estou com o meu termovisor analisando o mesmo quadro aqui que a gente está aqui a olho nu. Então, a olho nu a gente não vê nenhuma normalidade. Mas, quando eu estou realizando a inspeção termográfica, eu já consigo ver ali que alguns elementos do meu circuito elétrico, eles estão produzindo calor. Ok? E aí, a experiência, a expertise do profissional é o que vai determinar se aquele calor, se aquela irradiação de calor ali, ela está normal ou anormal. Ok? E a partir dessa análise, ele vai emitir um relatório com conclusões, ok? E essas conclusões, ela vai apresentar o problema, se é que existe ou não, e, além de tudo, ela já vai vir com algumas possíveis soluções para o problema, né? Então, alguns pontos, né, que devem ser observados ou verificados pelo profissional que está envolvido ali na manutenção, ok? Então, nós temos aqui um disjuntor específico que ele está ali, o seu circuito está apresentando ali um certo aquecimento, né, das barras de cobre e também do nosso cabo condutor e dos terminais aqui do nosso disjuntor. Ok? E aqui neste determinado ponto, é onde eu estou medindo a temperatura exata daquele ponto ali. Ok? Então, a temperatura exata daquele ponto está apresentando ali
31,9 graus Celsius, ok? Naquele exato momento, né? Então, o que a gente tira de conclusão ali nesse tipo de situação? Por exemplo, aqui eu poderia estar apresentando um aquecimento elevado, ok? Esse aquecimento elevado, né, estaria ali bem próximo a 60, 50, 60, 70 graus Celsius ali para conexões elétricas, ainda é considerável. Então, se eu tivesse aqui um sobreaquecimento, o meu termovisor ele ia conseguir diagnosticar e transmitir essa informação para o manutentor, ok? No caso aqui específico, deste exemplo, nós não presenciamos ali nenhum sobreaquecimento. Por quê? 31,9 graus não é considerado sobreaquecimento aí para conexões elétricas, ok? Mas, se eu tivesse tendo ali um sobreaquecimento, né? Algum de vocês aí, o Ronald, o Carlos, o Edilson, Aeronauta, consegue me falar qual que seria o tipo de ação para corrigir esse sobreaquecimento? Algum tipo, alguma saída ali para o manutentor corrigir esse possível aquecimento? Comenta no chat aí para nós, por favor. Ó, o Carlos falou assim, ó, troca do disjuntor. E aí, mais alguma ideia, pessoal? Mais alguma ideia, alguma sugestão? Ronaldo, Edilson e Ronald. Vamos lá, pessoal, participem aí conosco da aula. Só o Carlos que deu a sugestão da troca do disjuntor, né? Eu creio que a troca do disjuntor, nesse caso, cara, seria a última opção, né? Porque, se tratando de uma conexão elétrica, primeira coisa é a gente conferir o reaperto da conexão, ok? Então, confere ali o aperto da conexão elétrica, né? Ah, se já estiver bem apertado, então a gente parte aí para uma segunda solução, que, por exemplo, seria trocar o terminal ali da ponta do nosso cabo elétrico, ok? Então, troca o terminal da ponta do cabo elétrico, né? Outra situação, verificar um correto dimensionamento dos condutores. Então, verificar se esses condutores elétricos que estão apresentando ali, né, numa situação hipotética, um sobreaquecimento, se esse disjuntor, se esses cabos elétricos estão bem dimensionados. Depois, em paralelo, verificar se o nosso disjuntor também estaria ou não corretamente dimensionado. Ok? É importante frisar que depois de uma determinada ação, né, para correção, o que se tem que se fazer? Uma nova inspeção, né, termográfica para verificar se o problema foi corrigido ou se o problema ainda persiste. Ok? Então, deu para vocês compreenderem aí? Ronald, Carlos, Edilson, Ronaldo, comentem aí no chat aí, por gentileza. O Ronald falou que sim. Ok, então vamos dar sequência. Aí, ó, uma observação importante, né? Então, nós vemos o conceito de manutenção corretiva, manutenção preventiva e fechamos a manutenção preditiva. Uma determinada indústria, ela vai sobreviver somente com uma ou todas tipos de manutenção, isso cada caso, né, tem que ser analisado, né? Tem determinadas empresas que aplicam todos esses 3 tipos de manutenção. Tem outras que trabalham só com
manutenção corretiva, por exemplo, tá? Mas tem um alerta que a melhor manutenção será sempre a combinação mais adequada dos vários métodos, né, de manutenção existente, de acordo com a natureza e a criticidade do equipamento para a produção. A tendência mundial é escolher para cada caso o método mais adequado, eficiente e econômico, abandonando, né, de vez a discussão sobre qual manutenção é melhor ou pior, ok? Então, ó, sempre nós vamos ter ali que ter uma análise, né, e até mesmo várias técnicas de manutenção sendo empregada em um determinado equipamento, né, ou linha ou processo simultaneamente, ok? Então, é desta forma aí que atualmente as indústrias têm trabalhado, ok? Um outro conceito aí de manutenção é manutenção produtiva, né? É um outro tipo de manutenção, a gente pode se dizer assim. Essa manutenção produtiva, ela não tem apenas o foco de manter a máquina ou equipamento em funcionamento, ou evitar que o seu equipamento quebre e etc. Ok? Esse tipo de manutenção já tem uma visão mais ampla, uma visão mais global da sua fábrica. Ok? Por quê? A gente já vai trabalhar aqui com os conceitos e técnicas de manutenção, né? Aliado com a produtividade, com o controle dos custos, né? Com o resultado econômico positivo para o seu parque industrial, para a sua planta industrial, né? E aplicando ali, ó, mais de um tipo de manutenção, né? De forma simultânea no seu equipamento, na sua máquina, no seu processo. Ok? Então, eu tenho ali as técnicas de manutenção, né? Aplicadas no meu equipamento, visando produtividade, custo e resultado econômico. Tá? Então, é o que tem que se praticar hoje, é o que tem sido praticado nos dias de hoje. Né? Então, a gente tinha aquela visão só do equipamento estar funcionando, não é mais suficiente. Eu tenho, sim, que pensar na produtividade, eu tenho que pensar no meu custo de máquina parada, no meu custo de peças de reposição, e tudo isso, né, na hora que a gente fechar, fazer um balanço, tem que ter um resultado econômico positivo para a sua planta fabril. Ok? Então, esse é o conceito mais amplo da manutenção produtiva. Tá? Na sequência, a gente vai falar agora um pouco da gestão sobre indicadores de desempenho. Né? Então, como que a gestão da manutenção ela vai conseguir identificar se aquelas técnicas, aqueles métodos, aquelas soluções que estão sendo adotadas, né, para os seus equipamentos, estão sendo eficientes, estão sendo eficazes ou não. Ok? Então, o primeiro indicador de desempenho que existe dentro da manutenção é o MTBF, ou tempo médio entre falhas. Ok? Nada mais é, pessoal, do que a gente cronometrar, a gente registrar quanto tempo durou, né, o intervalo de uma parada de máquina com relação à parada seguinte. Ok? Então, o próprio nome diz tempo médio entre falhas. Ok? O que a gente tem que observar é o seguinte: o tempo médio entre falhas, quanto maior for, melhor. Ou seja, se eu tenho um tempo maior, um espaçamento maior da primeira falha para a segunda falha, isso quer dizer que a minha máquina, o meu equipamento, ele passou um tempo maior produzindo. Ok? Então, o tempo médio entre falhas, quanto maior esse índice da minha manutenção tiver, melhor. Ok?
Aí nós temos uma situação aqui de aprendizagem que um dado equipamento, né, de uma linha de produção foi executado esses registros de parada de máquina, ok? Então, ó, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 registros de falhas. Tá? Então, ó, a primeira falha desse equipamento ocorreu à meia-noite e 45, ok? Esse foi o início, na verdade, esse foi o fim, né, do horário da primeira falha. Então, ó, do fim da primeira falha até o início da segunda falha, nós tivemos ali um intervalo de 6,15 horas, ok? Então, 6 horas e 15 minutos. Então, às 8h30, o meu equipamento voltou a funcionar, ou seja, ficou 1 hora e 30 minutos parado, né? Com um manutentor ali corrigindo o seu problema. Tá? Então, às 8h30 eu voltei a funcionar e às 13h30 esse equipamento voltou a apresentar defeito. Então, o tempo entre a falha 2 e 3, né, foi de 5 horas. Depois, o meu equipamento voltou a funcionar às 14h30 e às 16h30 ele falhou novamente. Então, eu tive um tempo entre a falha 2 e 3 de 2 horas e, em seguida, às 23h45 aí, ele voltou a parar e, então, eu tive um intervalo ali de 6 horas e 30 minutos. Então, como é um tempo médio entre falhas, então, para esse período aqui de 24 horas de produção, 24 horas de trabalho, eu tive ali, em média, 4 horas e 56 minutos entre uma falha e outra, ok? Então, ó, isso aqui não é o tempo total que minha máquina ficou parada e impedida de produzir. Isso aqui é um índice que mostra que o tempo médio entre uma falha, né, entre falhas de um mesmo equipamento é de 4 horas e 56 minutos. Então, o que a gente conclui? Que a cada 4 horas e 56 minutos de produção, o meu equipamento está falhando e apresentando um problema. Ok? Então, por isso que eu falo, o MTBF, quanto maior, melhor. Ok? Então, ó, o MTBF pode nos mostrar quão eficaz foi o registro, quão eficaz foi o reparo anterior do equipamento, a efetividade da manutenção preventiva e o fim da vida útil de um determinado equipamento, né? E a necessidade também de investimentos ou até mesmo reforma do seu equipamento. Conseguiram compreender aí o conceito do MTBF? Comenta no chat aí, por gentileza. O Edilson falou que ok. Então tá, então esses aí são indicadores da gestão da manutenção dentro de um ambiente fabril. O próximo aqui, ó, o MTBF em gráfico, ok? Então eu faço os meus registros diários, tá? Então aqui eu tenho o MTBF no mês e diante do meu parque, da minha planta industrial, eu traço uma meta. Então eu tenho a linha da meta, né? Então o meu tempo médio entre falhas está ali entre 150 e 200 minutos, né? A minha meta, vamos supor ali 180 minutos. E aqui, ó, durante o dia do mês, eu fui registrando, né, o tempo médio entre falhas dos meus equipamentos, ok? Então, de forma gráfica, dá para nós tirarmos algumas conclusões muito importantes para o processo. Né? Então, para os dias, né, os dias do mês, a gente identifica que no dia 8, né, nós tivemos ali um tempo médio entre falhas, ou seja, a minha produção ela ficou mais prejudicada, né? E aqui no dia 6 e no dia 26, ali 27,
a nossa produção ela conseguiu obter um resultado maior porque a máquina ela ficou mais tempo disponível para a produção. Então, esse aqui é o gráfico do MTBF no mês. Né? Então, através dessa informação, você consegue saber a eficácia das suas ações de manutenção e se seu equipamento está necessitando de uma reforma, de um investimento, ou até mesmo se ele está chegando no fim da sua vida útil de trabalho. Tá? O próximo indicador da gestão da manutenção é o MTTR, que é o tempo médio para reparo. Ok? Então, o tempo médio para reparo, ele já vai nos mostrar efetivamente o tempo que a máquina ficou parada para conserto. Ok? Então, ó, vamos lá, mesma situação. Então, vamos lá. De meia-noite e 45 até 7 horas, né? Eu produzi. E eu tive outra falha a partir das 7 horas e 8h30 a minha falha acabou. Então, quer dizer que a minha máquina ficou parada durante 1h30 minutos. Na seguida, eu tive um início de falha das 13h30 às 14h30. Então, a minha máquina ficou parada durante 1 hora. E das 16h30 às 17h15, eu concluo que a minha máquina ficou parada durante 45 minutos. Então, eu faço isso aqui por intervalo de 24 horas, tiro a média e concluo que o tempo médio, né, para reparo, ou seja, o tempo médio para que a minha máquina volte a produzir é de 1h05 minutos. Né? Então, efetivamente, aqui a gente está quantificando a eficiência do diagnóstico e da correção da falha. Ok? Então, aqui eu consigo, através dessa informação, saber que a minha máquina ela dura em média ali 1 hora para voltar à produção. Ok? Aqui já é o contrário do MTBF. O MTBF, quanto maior, melhor. Aqui, o MTTR, quanto menor, melhor. Ou seja, se eu consigo abaixar essa informação ali de 1h05 minutos, vamos lá, para meia hora de parada, isso quer dizer que a minha máquina ela vai estar mais disponível, né, para a produção. Né? A disponibilidade da minha máquina para a produção ela vai aumentar. Ok? Então, esse aí é o MTTR. Tempo médio para reparo. Ok? Na sequência, agora nós temos outro indicador, né? Outra, vamos supor aí, ferramenta de gestão para manutenção, que é a mais atual, que é o que tem sido mais aplicado hoje em dia aí nas indústrias, tá? Que é a eficácia global dos equipamentos, que é o famoso OEE. O OEE, ele já analisa 3 aspectos, né, do seu equipamento, né, e da sua produção em geral. Ele analisa aqui a disponibilidade do equipamento, o desempenho e a qualidade. Ok? Então, no cálculo da disponibilidade, o que a gente leva em consideração? O tempo programado para a produção, menos o tempo de parada. Aí eu tenho o tempo total que meu equipamento ficou produzindo. E divido aqui pelo tempo programado, ou seja, estava programado 12 horas de produção, mas nós só conseguimos produzir durante 8 horas. Aí eu vou achar a minha taxa aqui de disponibilidade do equipamento. Ok? Depois, como que eu calculo o desempenho? Eu pego a meta de produção, né? Ali no exemplo, então a meta durante 24 horas de produção, menos as perdas de produção, ou seja, eu somo as perdas que eu tive na primeira hora de produção, na segunda, na terceira e assim sucessivamente. E divido isso tudo pela meta de produção.
e acho outro índice ali, que seria o índice, né, o percentual do meu índice de desempenho do equipamento. Tá? E em seguida, eu olho a qualidade. Né? Então, eu pego peças produzidas, né, no intervalo aí de 24 horas, menos as peças defeituosas, também nesse intervalo de 24 horas. E divido ali pelo total de peças produzidas, ok? E acho ali um também percentual relativo à qualidade. Então, a eficácia global do equipamento, ela está analisando a disponibilidade, o desempenho e a qualidade. E a partir desses três indicadores, né, eu consigo ali, ó, calcular a eficácia global. Eu pego ali as minhas porcentagens, né, vamos lá, da disponibilidade do meu equipamento e etc. E multiplico os meus índices entre si e calculo ali a eficácia global do meu equipamento. Ok? Então, olha só, eu estou pegando ali de forma gráfica, né? A minha meta, nós temos aqui a meta, que está ali um índice de eficácia do equipamento de 75%, tá? E aqui, pessoal, o demonstrativo aqui anual, né? Então, estou pegando ali de julho a junho, ok? Então, mês a mês, eu consigo ali extrair ali a eficácia global do meu equipamento, né? Então, fica bem claro que eu tenho ali a eficácia, né? A partir de outubro, novembro, nós já tivemos ali uma queda da eficácia do equipamento e que ficou bem abaixo da meta, ok? E aqui nós temos cada indicador, né, de disponibilidade, desempenho e qualidade isolado, né, independente. Então, nós vemos aqui que a qualidade ela ficou acima da meta. Nós vemos aqui que o desempenho também ficou em cima da meta, mas a minha disponibilidade de equipamento ela despencou ali a partir do mês de setembro, ok? Então, isso estava indicando que o quê? O meu equipamento, ele está quebrando, ele está com bastante horas de máquinas paradas, porque a sua disponibilidade de produção, ela está muito baixa, ok? Então, isso aí é o OEE é a eficácia global do equipamento. Isso aqui é o que tem mais sido aplicado aí a nível de gestão da manutenção nos dias de hoje. Ok? Conseguiram compreender esse conceito aí da eficácia global dos equipamentos, Carlos e Ronaldo? Ok, o Carlos conseguiu, bacana. Então, dando sequência, pessoal, a gente vai falar um pouco agora da análise de falhas, né? E do plano de manutenção e entre outros aspectos aí do nosso conteúdo, ok? Nós temos então aqui, ó, um histórico de falha, né? Então a gente tem um histórico de falha de um determinado equipamento, né? Esse histórico de falha ele é muito importante para a tomada de decisões mais assertivas do ponto de vista da manutenção. Ok? Nesse histórico de falha do meu equipamento, né, eu tenho ali o equipamento que falhou, a duração da falha, o grupo da falha e a descrição da falha. Então, ó, quando a gente está falando aí de planejamento de manutenção e da gestão, então é necessário que a gente tenha ali um histórico e a gente realize um determinado acompanhamento e registro do que aquele equipamento tem apresentado de falha, das peças que já foram trocadas ou não daquele equipamento. Ok? Então nós temos aqui o exemplo, né, de amostra de registro de falhas. Né? Então ali
falhas no roleador, falha no tanque de cozimento, né? Falha na esteira, falha no roleador. E a gente foi fazendo aquele registro ali, que geralmente é feito pela produção ou dentro mesmo das ordens de serviço de manutenção, ok? Na seguida, através daquele registro de falhas, a gente vai começar a fazer o quê? O plano de manutenção do nosso equipamento, ok? Esse plano de manutenção, ele deve ser feito por uma equipe de trabalho o quê? Multidisciplinar, ok, pessoal? Então, eu tenho que ter ali uma equipe de trabalho multidisciplinar, tá? Ou seja, multidisciplinar, vários especialistas, né? Então, especialista da automação, especialista da elétrica, especialista da mecânica e entre outros, ok? Então, para a gente fazer um planinho de manutenção, a gente tem que, olha lá, ele leva em consideração os índices de desempenho do equipamento, o histórico de falhas, a experiência da equipe envolvida e estudos também de manuais dos equipamentos, ok? Boa noite para você também, Francisco. E, além de tudo, o nível de criticidade do equipamento em relação à fábrica, ok? Então, nesse plano de manutenção, eu tenho que destacar ali também se aquele equipamento ele é de um nível de criticidade elevado ou não. Tá? A experiência que eu tinha, que eu carrego, por exemplo, ali, se o equipamento é P0, P1, P2, P3, P4, P5, ou seja, prioridade 0, o equipamento não pode parar de forma alguma, prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Então, a partir desses critérios de criticidade daquele equipamento, que se deslocava, né, as equipes de manutenção do tipo corretiva, né, naquele regime de manutenção quebra-conserto. Ok? Então, ó, eu tenho que ter o registro das falhas dos equipamentos, né? O índice de desempenho do meu equipamento, o histórico das falhas, a experiência da equipe envolvida vai contar e muito, né, para esse plano de manutenção alcançar o sucesso e ser eficaz. E também tem que analisar manuais das marcas e equipamentos de uma forma geral. Ok? Então, aí, ó, na tabela 8 do nosso livro didático, né? Então, tudo que a gente está falando é com referência no nosso livro didático. A gente tem ali, por exemplo, a esteira de invase, subconjunto roletes, verificação, verificar se todos os rolamentos, troca do rolamento, tempo de execução e o período da execução. Né? Então, aqui já é o quê? O plano de manutenção quinzenal, por exemplo. Então, eu estou ali planejando uma manutenção preventiva de forma quinzenal. O Carlos falou assim, ó, travou. Para mais alguém travou aí, Francisco e Ronaldo? Confirma aí, por gentileza. Estão me ouvindo? Normal ou está travado, pessoal? Ok, voltou, Carlos? Bacana, então vamos dar sequência. Então, esse plano de manutenção preventiva, eu tenho que ter ali alguns aspectos ali para que eu consiga esboçar este plano, né, de forma eficaz, tá? Aí aqui eu coloquei para vocês algumas etapas, né, que a gente tem que analisar durante a criação do plano de manutenção. Então, o primeiro passo ali seria o quê? Verificar a necessidade de manutenção da minha máquina e do meu equipamento. Segundo, fazer a lista de máquinas e equipamentos, ou seja, né, vou pôr uma planilha, todas aquelas máquinas e equipamentos que vão necessitar, vão demandar uma manutenção. Em terceiro,
elaborar um programa de inspeção. Ok? Ah, vou ter que fazer uma limpeza. Ah, tem que fazer uma inspeção visual no nível de óleo. Tenho que fazer o reaperto de conexões elétricas, entre outros exemplos. Tá? Depois, em seguida, aplicar, né, aplicação da minha inspeção, ok? Depois, elaborar um cronograma de manutenção, né? Realizar uma estimativa de material para estoque e realizar os reparos necessários. E, diante disso, atualizar o histórico de informações da minha máquina ou equipamento. Ok? Então, ó, isso aqui eu tenho todo um processo, né, para elaborar o meu plano de manutenção. Ok? Dentre eles aqui a gente destaca que é a estimativa de material para estoque. Isso é muito importante, porque a sua máquina ela não pode parar e não ter uma peça sobressalente no seu estoque. Né? Uma manutenção preventiva, ela não pode estar programada sem que a mão de obra, equipamentos e ferramentas também estejam disponíveis para serem aplicados. Ok? E outro ponto importante é o que? A atualização do histórico. Então, se aquela manutenção foi feita, foi executada, o registro dessa manutenção tem que ser realizado. Ok? Seja dentro de um software, seja dentro de uma planilha, seja numa pasta, aquele registro tem que acontecer para saber que aquele equipamento passou por aquela manutenção. Tá? Falando dos softwares de gerenciamento de manutenção, então, nós temos ali, eu coloquei 3 exemplos aí que são bastante comuns, né, que são utilizados, eu já vi aplicação com os 3, que é o Engeman, o SAP e o Sigma, ok? Então, esse software, eles vão possibilitar ali você fazer cadastro de máquinas, cadastro de equipamentos, né? Vai possibilitar ali ferramentas de auxílio para você criar um plano de manutenção para um determinado equipamento, para um determinado conjunto. Ele vai emitir as ordens de manutenção, seja preditiva, seja preventiva ou corretiva. É lá que você vai fazer todo o registro de peças que foram trocadas, de manutenção executadas, onde vai ser alimentado com os indicadores lá do MTBF, MTTR, entre outros itens de manutenção. Ok? Então, são ferramentas, né, os softwares, né, sem sombra de dúvida, é uma ferramenta que vai auxiliar e muito na gestão da manutenção e na gestão dos seus equipamentos da planta fabril. Então, eu deixei aqui a título mesmo de curiosidade para vocês. Ok? Alguma dúvida do conteúdo até o momento, pessoal? Que a gente vai passar para análise de falhas em seguida. Ok? O Carlos falou assim, ó, esses softwares são pagos ou livres, né? Então, Carlos, na grande maioria, esses softwares são pagos, ok? Mas pode ser que um determinado fabricante, né? Isso você tem que verificar no site do fabricante, se ele possui ali alguma versão demonstrativa, né, do software para você conhecer essa ferramenta, ok? Mas, de modo geral, para você aplicar aí dentro das indústrias, são ferramentas que são pagas, ok? Agora, falando um pouco da análise de falhas e soluções de problemas, né, a gente vai ver algumas ferramentas que vão auxiliar a manutenção nesse mesmo sentido, em diagnosticar uma falha e já aplicar ou definir uma provável solução. Tá? Isso também vai entrar dentro do plano de manutenção, ok? Então, na tabela 10, nós temos uma situação aqui,
onde nós detectamos 7 falhas, ok? Essas 7 falhas, elas geraram aí um total de 23 horas e 52 minutos ali de paradas de máquinas. E num 100%, um percentual ali, ó, total, né, e individual das falhas, né, da representação total das horas de falhas do meu equipamento e de acordo com a sua determinada falha. Ok? Então, a primeira ferramenta de auxílio para análise e solução de problemas é o diagrama de Pareto. Então, para me elaborar um diagrama de Pareto, eu preciso ter o registro da minha falha. Ok? Isso é indispensável. Então, eu tenho que ter um registro das minhas falhas para me traçar o diagrama de Pareto. Ok? E o que é o diagrama de Pareto? Ele é um gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências das falhas, da maior para a menor, permitindo a priorização dos problemas. Tá? Então, mostra ainda uma curva de porcentagens acumuladas. Ok? Esse registro de falhas ele também pode ser feito através de um brainstorm, que é uma tempestade de ideias. Ok? Então, você pode ter ali vários indivíduos ali da sua equipe de manutenção que vão relatar: o meu equipamento parou por isso, ficou tantas horas paradas e tudo mais, e ali eu consigo extrair ali os dados de paradas da minha máquina ou do meu equipamento. Ok? Então, para me elaborar o diagrama de Pareto, eu tenho que ter o registro das falhas. Ok? Isso é fundamental. Então, a partir do registro das falhas, eu vou montar um gráfico. Ele é um gráfico decrescente. Então, eu vou pegar o maior registro, né? Eu começo no maior registro da falha até o menor registro de falha. Ok? Então, olha só. Do maior para o menor, eu já estou aqui, ó. Esteira, desarmou o motor. E o menor é o quê? Rolhador, não expulsa a garrafa. Ok? Vou traçar o gráfico de Pareto. Então, eu tenho aqui, ó, 0 a 100% do tempo de parada de máquina. Tá? E aqui, o meu gráfico de barras, pegando o motivo da minha falha, ó, até o menor. Então, eu começo aqui. Esteira desarmou o motor, até rolhador não expulsa a garrafa. Ok? Então, ó, da minha linha, do meu processo de produção, 73% das paradas da minha produção foram ocasionadas porque a esteira desarmou o motor. Ok? Eu tenho ali, voltando ali, ó, 5% representa o quê? Rolhador não expulsa a garrafa. Ok? Então, vamos lá. Então, ó, rolhador desarmou. Então, ó, de 33 para 58%, eu tenho aqui, ó, 25% das minhas falhas é porque o rolhador desarmou. Ok? Então, o que eu estou fazendo aqui através do gráfico de Pareto? Eu estou ordenando aqui a maior frequência, da maior frequência até a menor frequência da minha falha. E com isso, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma curva acumulada, ok? Até chegar no 100%. Só de olhar esse gráfico aqui, pessoal, a gente já consegue definir aonde que a gente tem que atuar para aumentar a disponibilidade da minha máquina, ok? A disponibilidade do meu processo. Óbvio que eu teria que atuar na esteira desarmou, no rolhador desarmou. Só aí, se eu atuasse nesses dois primeiros índices, eu reduziria 58% do tempo de máquina parada. Ok? Estão percebendo isso? Ó, só os dois primeiros índices, eles já representam ali 58% de máquina parada. Então, se eu pegar os 4 primeiros, né, se eu eliminar os 4 primeiros motivos aqui da minha máquina, da minha linha de produção, do meu processo, está apresentando falha, eu já elimino
83% dos problemas do meu equipamento. Ok? Então, olha só para você ver. O diagrama de Pareto, ele já vai te dar um norte. Ele já vai te dar uma direção. Pô, eu tenho que atuar ali naquelas 4 grandes falhas ali, aqueles 4 grandes problemas, para que eu aumente 83% o índice de disponibilidade do meu equipamento. Ok? Então, é isso aí que está é uma ferramenta que vai auxiliar você visualizar o que está acontecendo no seu processo e aonde você precisa atuar do ponto de vista da manutenção. Ok? Então, é aí que a gestão vai ter um norte para falar assim, opa, eu preciso atuar nessas 4 primeiras falhas, por exemplo, para que o meu equipamento aumente o seu índice de disponibilidade. Ok? Conseguiram aí compreender o diagrama de Pareto? Carlos e Ronaldo Francisco? Ok. Bacana, pessoal. Então, vamos seguir. A próxima ferramenta aí de auxílio, né, para análise de falhas e resolução de problemas é o diagrama de Ishikawa. Né? O diagrama de Ishikawa, ele também é conhecido como o diagrama espinha de peixe, né? Porque nós temos aqui como se fosse a cabeça do peixe, né? E ali o seu corpo, ok? A cabeça do peixe é o que? É o efeito. Né? Então, o efeito aqui é a falha do equipamento, ok? E essa falha, ela é proveniente de 6, né? De 6 M's, vamos dizer assim. Seria método, máquina, medida, meio ambiente, mão de obra e material. Ok? A mão de obra, vamos analisar. Aqui o efeito é a causa, é a falha do seu equipamento. Ok? Vamos lá, por exemplo, vamos pegar aqui, esteira desarmou o motor. Ok? A esteira desarmou o motor. Então, a esteira desarmou o motor é a falha. Mas o que é que causou essa falha da esteira desarmou o motor? Pode ser algo relacionado ao método, à máquina, à medida, ao meio ambiente, à mão de obra e ao material. A mão de obra são as causas provenientes do pessoal envolvido no processo em que o problema se encontra. Por exemplo, a execução de uma operação é diferente do especificado num procedimento operacional padrão ali do seu sistema, do seu processo produtivo. Então, o seu processo produtivo, ele está descrevendo, né, que tem que se fazer e acontecer de uma forma, mas está acontecendo de forma diferente. Né? Então, é um efeito da mão de obra. Ok? Em seguida, o que poderia ser material? Né? Material. O material está ligado à matéria-prima utilizada no processo. Ok? Depois, nós temos o método aqui, por exemplo, o método é o método de operação. Está errado, que deve ser alterado. O método do que se faz a manutenção ou o ajuste da máquina está errado. Okay? É o método do ajuste da máquina, do equipamento, do dispositivo, não está dentro do conforme. Então, são aspectos que vão nos auxiliar, tá? Através da análise do método, máquina, medida, meio ambiente, mão de obra e material, sobre as possíveis causas que estão causando o efeito que é a falha no meu equipamento. Ok? Então, eu consigo ali, através do meu registro de falhas do equipamento e das soluções aplicadas, levantar as causas. Ou até mesmo, através da expertise da equipe da manutenção que está envolvida ali naquele processo, eu também consigo realizar um brainstorm
né, entre a minha equipe, que está envolvida no processo, e definir ali as possíveis causas que estão originando aquele efeito indesejável, que seria a falha do meu equipamento, a falha da minha máquina. Ok? Então vamos seguir. Aqui, olha só, já é uma matriz GUT, né, que é uma matriz de gravidade, urgência e tendência. Né? Essa ferramenta ela é muito importante porque eu vou conseguir definir ali prioridades, ok? Para me tratar ali e fazer, elaborar essa matriz GUT, né, de gravidade, urgência e tendência, eu tenho que ter ali todas as prováveis causas da minha máquina, daquele dado efeito, né, daquela falha do meu equipamento, listadas, né, e avaliadas pela minha equipe multidisciplinar, ou seja, pelos especialistas da manutenção. E através da matriz GUT, né, que é o GUT, eu vou definir ali o grau, né, o índice de gravidade, urgência e tendência. Né? Então, eu defini aqui de 1 a 0, de 1 a 5, corrigindo, né, de 1 a 5, 1 sendo sem gravidade, pode esperar e não vai mudar nada, e até o 5, extremamente grave, precisa de uma ação imediata, irá piorar rapidamente. Então, através de cada falha que foi levantada lá, de cada causa, né, de cada provável causa da minha falha ter ocorrido, eu vou analisar caso a caso, né, se aquela causa ela é grave, se ela é urgente e se ela tem uma tendência a piorar, ok? E vou estar ali atribuindo um ponto, atribuindo uma nota para aquela causa, ok? Aí nós temos ali, por exemplo, né, uma situação problema, que é a esteira desarmou. Né? Então, se você olhar, ela representa lá atrás 33%, né, do tempo de máquina parada. Então, nós vimos lá, né, através do diagrama Ishikawa, as prováveis causas. E agora, através da matriz de gravidade, urgência e tendência, eu estou pegando aquelas principais causas e atribuindo uma nota para essas principais causas. Então, eu tenho ali, ó, verificação do sistema de lubrificação. Eu estou colocando ali que ela não é muito grave e que ela pode esperar e que ela não tem uma tendência de mudar nada. Ok, né? Então, vamos lá. Na verdade, aqui, corrigindo, né? Aqui são as minhas causas. Ok? Ainda não é a matriz, né, de gravidade, urgência e tendência, tá? Através ali da gravidade, urgência e tendência, eu consigo também extrair a minha lista ali de prioridades, que a gente vai ver mais a seguir. Então, a minha esteira TD desarmada, eu tenho várias possíveis causas, né? Então, e ações, né, de correção. Verificação do sistema de lubrificação, verificação do rolamento da esteira, medir a corrente do motor, verificar o funcionamento do redutor de velocidade, verificar a folga da esteira, limpar o transporte, verificar se as vias laterais da esteira não estão muito apertadas, verificar se as vias interiores da esteira estão ok, redimensionar o motor e aumentar o limite da corrente elétrica ali do meu circuito. Ok? Então, ó, estou listando as principais causas de um desarme na minha esteira do motor. Né? Na seguida, eu vou traçar o quê? A matriz de preferência. E essa matriz de preferência, ela é muito importante, porque essa matriz de preferência, ela vai me indicar o que eu vou ter que fazer primeiro
para tentar solucionar o meu problema, que ali, né, que no nosso estudo de caso, é o problema do motor da esteira estar desarmado. Ok? Então, eu listei as 10 ações, né, na vertical, né, na linha, na coluna da minha tabela, da minha matriz. Ok? E vou começar a verificar um ponto, né, em relação ao outro. Ok? Por exemplo, aqui. Como que essa matriz ela vai funcionar? No final de tudo, eu vou ter uma nota. Ok? E aqui eu vou ter que ir comparando, né, a minha ação. Se eu listei 10 ações, eu vou comparar uma em relação à outra. E nessa comparação, eu vou definir se eu tenho que fazer primeiro ou não. Quando eu tiver que fazer primeiro, eu vou atribuir nota 1. Quando eu não tiver que fazer primeiro, eu atribuo nota 0. Né? Então, ó, vamos começar aqui para a gente entender que essa matriz aqui, a princípio, ela confunde um pouco, né, o aluno no seu primeiro contato. Então, nós temos aqui, então, ó, verificar o sistema de lubrificação da esteira. Verificar e verificar. Os elementos, as ações são iguais, então eu não atribuo nota. Agora, comparando, verificar o sistema de lubrificação da esteira. Eu tenho que verificar o sistema de lubrificação primeiro do que verificar o rolamento da esteira? Se sim, eu atribuo nota 1. Se não, eu atribuo nota 0. Ok? Então, ó, aqui eu estou indicando que eu tenho que verificar o sistema de lubrificação primeiro, antes de olhar o rolamento. Eu tenho que verificar o sistema de lubrificação primeiro, antes de medir a corrente do motor. Eu tenho que verificar o sistema de lubrificação antes de verificar a folga da esteira. Então, eu estou atribuindo nota 1. Eu tenho que verificar o sistema de lubrificação antes de limpar a esteira do transporte? Não. Ok? Então, aqui, neste caso, eu estou falando que eu tenho que limpar a esteira do transporte antes de verificar o sistema de lubrificação. Então, eu atribuo nota 0. Ok? Verificar o sistema de lubrificação da esteira. Eu tenho que fazer isso primeiro do que verificar se as guias laterais da esteira não estão muito apertadas? Não. Primeiro, eu tenho que limpar a esteira, eu tenho que verificar o aperto ali das guias laterais, né, antes de verificar a lubrificação da esteira. Então, ó, repare que eu estou definindo uma prioridade das minhas ações, né, de correção. Verificar o sistema de lubrificação da esteira antes de verificar as guias interiores da esteira? Sim. Então, eu atribuo nota 1. Verificar o sistema de lubrificação da esteira antes de redimensionar o motor? Sim. Verificar o sistema de lubrificação da esteira antes de aumentar o limite da corrente elétrica? Sim. Então, eu estou sempre verificando o meu item aqui da minha linha em relação às minhas colunas. E se eu tiver que fazer antes ou depois, eu tenho que atribuir. Se eu tenho que fazer antes, né, eu atribuo nota 1. Se eu tenho que fazer depois, eu atribuo nota 0. E isso tudo vai me gerar uma nota 7, né, para esse item. E assim eu vou fazendo sucessivamente. Aqui, o somatório, para nós, é o mais importante. Por quê? Quanto maior a nota atribuída, maior vai ser o quê? A necessidade daquela ação ser realizada. Ok? Então, depois da gente traçar a matriz de preferência, a gente consegue listar a ordem das minhas ações. Ok? Então, olha só. Aqui eu tinha os itens, né, das minhas ações.
Mas agora eu tenho a ordem de execução das minhas ações. Repare que a ordem ela vai inverter. O item 6 agora eu vou ter que fazer primeiro, que é o quê? Limpar o sistema do transporte da esteira. Por quê? Ela foi esse item, né, de ação, ele teve um somatório ali de 9, né? E aí, meus amigos, Carlos e Hamilton, não entendi o que o Aeronauta falou ali no nosso chat, ok? Vamos continuar a análise. Então, repare que através da minha matriz de preferências, eu vou definir a ordem das minhas ações. E, através da ordem das minhas ações, eu vou direcionar a minha equipe de manutenção de forma a ser mais efetiva. Ok? Então, aí, esse é o norte aí, então, da análise de falhas e soluções de problemas. Então, eu analiso a falha, defino as causas, ok? Faço a matriz de preferência, priorizo e ordeno as ações de correção para minha determinada falha. Ok? Pessoal, foi esse o conteúdo que estava preparado para hoje. Tá? Então, eu agradeço a presença do Carlos e do Aeronauta até o nosso presente momento, né? Avançamos aí um pouco com o horário da nossa aula, ok? Dúvidas, estamos aí para dúvidas, pessoal, e lá na nossa aula prática presencial, a gente vai também estar elaborando um plano de manutenção, ok? Então, muito obrigado pela presença do Carlos, muito obrigado pela presença do Aeronauta. E se tiver alguma dúvida, pessoal, encaminhe aí no chat para nós, por gentileza. Ok? Boa noite para você também, Carlos. Então, pessoal, não restando dúvidas, nós estamos encerrando aqui a transmissão da nossa aula online.